No JM de hoje, a gente também vai falar de saúde. Você já deve ter ouvido falar na doença do pombo. É uma infecção causada por um fungo, é perigoso. O assunto de hoje é de Camila Oliveira. Oi, Camila, boa sexta-feira para você. Oi, Thaíque, boa sexta-feira para você, para todo mundo que já está aqui no JM. Pois é, Thaíque, a gente fala de saúde porque tem muito pombo, né? Por aqui em Salvador, então, nas praças, nos casarões. E o nome da doença é difícil, criptococose. A gente vai contar para você ao vivo quais são os sintomas, como é o tratamento e, claro, de que forma se prevenir ao vivo com especialista. Não saia daí que daqui a pouco. Tá bom, Camila, obrigada, viu? Até já, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí onde você mora tem muito pombo? Que agora a gente fala de saúde, você já deve ter ouvido falar na doença do pombo. É uma doença causada por fungo e que pode até ter graves complicações. Vou voltar a chamar a Camila Oliveira. Ela antecipou pra gente um pouquinho dessa história, né, Camila? Conta mais pra gente. Oi, Thaíque, pois é uma doença chamada criptococose, que é provocada principalmente por um fungo que pode ser transmitido, um dos principais transmissores é o pombo. Mas calma, gente, não precisa pânico. É uma doença séria, sim, que tem tratamento, só que pode levar à morte. Eu vou conversar ao vivo com a médica, doutora, que é infectologista da UFBA, sobre esse assunto, sobre essa doença. Mas antes, eu quero convidar você aí para poder assistir com a gente uma reportagem que nós fizemos com o seu José Pedro. Ele é um aposentado, teve criptococose, várias consequências, ficou bem debilitado, chegou a ser desenganado pelos médicos, mas está se recuperando bem. Veja aí. Essa foto mostra como era seu Pedro há pouco mais de um ano. Hoje, ele está na cadeira de rodas, se recuperando de uma doença. Tudo começou em janeiro deste ano, quando passou a sentir tonturas, confusões mentais, além da rápida perda de peso. Essa outra foto foi tirada durante a internação no hospital e dá para ver seu Pedro bastante debilitado. Eu vinha dirigindo meu carro na BR quando eu vi as pistas se cruzarem. Encostei meu carro no acostamento, baixei a cabeça no volante, comecei a orar e pedi a Deus, que é o nosso Rei Supremo, que me dissesse o que estava acontecendo. Foram 4 meses de internação, 2 na UTI. O diagnóstico, criptococose, doença transmitida pelos pombos que até parecem inofensivos, mas também podem transmitir esse tipo de fungo que pode levar à morte. Foi 4 meses de sofrimento, 120 dias. Ele foi entubado, né? E cada dia era uma novidade, é uma bactéria, As médicos falavam pra gente assim, poxa, seu Pedro tá piorando. E mandou, né, eu me preparar. Assim, aí foi um sofrimento na família, junto também, todo mundo sofrendo. O bombeiro aposentado surpreendeu a todos e voltou para casa recuperado. Mas nos próximos 2 anos vai continuar o tratamento com 4 tipos de remédios. Além dos medicamentos, hoje seu Pedro faz fisioterapia 4 vezes na semana aqui mesmo na casa dele. Ele que chegou a ficar paralisado da cintura para baixo, hoje já está recuperando os movimentos da perna. Está cada vez melhorando, né? Ontem mesmo deu os passos já. Deu os passos ontem já. E assim, a alimentação dele está bem, está comendo direitinho. Já pegou até uns quilinhos. Agora ele fica assim, ainda nervoso porque mexeu com o neurológico dele, né? Que não tivesse condição de pagar o plano de saúde, eu já tinha morrido, não saía de lá, não. O que eu quero aqui, nessa entrevista, é alertar a população que pombo é um rato com asas. Pombo é um rato com asas. Eu quero viver, que eu tenho uma mulher e um filho para cuidar. Eu tenho uma vida pela frente ainda. Eu tenho 65 anos, mas estou vivão, eu quero chegar aos 100 anos. Né? Com saúde. E vai chegar assim, se Deus quiser, aos 100 anos. Boa recuperação aí para o seu José Pedro. E a gente fala mais detalhes a respeito dessa doença que é popularmente chamada de doença do pombo, é a criptococose. Eu estou aqui ao lado da médica infectologista e professora da UFBA, doutora Jaci Andrade. Doutora, por que as pessoas já, vendo essa reportagem, já ficam no pânico? Porque tem muito pombo, não só aqui em Salvador, em várias outras cidades. Mas é preciso mesmo esse alerta? É uma doença muito perigosa? Bom dia. Olha, a criptococose é uma doença causada por um fungo
E esse fungo é um fungo muito especial, é o Cryptococcus, que tem algumas características importantes. Ele tem uma distribuição mundial, então ele existe no mundo inteiro, existe no solo, existe em madeira em decomposição, existe nas fezes de pássaros, inclusive pombos. Então, é impossível a gente não ter uma exposição ao criptococo, porque a gente anda em ambientes naturais, anda ao ar livre. O que é importante é a gente saber que a criptococose é uma doença que ela acontece mais frequentemente em indivíduos que têm alguma alteração do sistema imune. Então, os indivíduos, por exemplo, que são transplantados, os indivíduos que estão em uso de quimioterapia, uso de corticoide, eles são mais suscetíveis a ter esse tipo de doença. Contudo, o criptococo, né, que é o nome do fungo, Cryptococcus complexo neoformas, hoje a gente tem mais de 30 espécies, ele também pode atingir indivíduos que têm um sistema imune normal, que se defende adequadamente. E, sobretudo, na zona tropical, na zona subtropical, a gente tem uma espécie, que é o Cryptococcus gat, que causa muita doença em indivíduos normais. Então, o que é importante? É o indivíduo saber que existe isso. Não há nenhuma contraindicação da gente andar nos parques, poder encontrar pombos. A gente não vai sair exterminando pombos, porque não é assim que se resolve a questão. Se resolve sabendo que existe a doença e nos primeiros sintomas, se o indivíduo tem alterações pulmonares, se tem tosse, se tem febre, dor de cabeça, que são sintomas que não são específicos de criptococose, mas que o indivíduo tem que procurar um médico para avaliação. Em relação ao tratamento mesmo, a gente viu que o seu José Pedro precisou ficar internado. É normalmente assim e passa anos até tomando uma medicação? Na maioria das vezes, sim, porque a gente faz diagnóstico, o mais comum é na forma que atinge o sistema nervoso central. Então, é um tratamento relativamente prolongado, mas tem tratamento, a pessoa fica um período geralmente internado e posteriormente faz o acompanhamento ambulatorial com medicação oral. Mas é um tratamento prolongado e que exige acompanhamento. E como que a pessoa pega a criptococose? É muito importante a gente ter ideia de que, assim, primeiro, a gente não transmite de homem para homem. Então, não é uma doença transmissível. Você pega a criptococose quando você inala o fungo que existe nesses locais que a gente falou e, a partir daí, ele vai para o pulmão. O indivíduo pode não desenvolver doença, pode ficar completamente assintomático ou pode desenvolver doença pulmonar e se disseminar para qualquer local do corpo, sobretudo sistema nervoso central. É ficar mesmo ligado, qualquer sinal, procurar um médico? Sim, sim. Muito obrigada, então, pelas informações. E, gente, a gente quer fazer aqui também um apelo que não precisa estar aí, como aconteceu com os macacos com a febre amarela. Nesses casos, não precisa exterminar os pombos, não. É só realmente evitar contato direto com as fezes do animal. E também, assim, se a pessoa tem imunidade baixa, como a doutora explicou, também não procurar ficar em contato direto. Mas é só isso. É com você aí no estúdio. Tá bom, Camila. Obrigada. Obrigada também a doutora Jace. Tem que ter cuidado com os pombos, sim.